Eu sou a Cris, sou do Brasil Lab, sou diretora de inovação e parcerias, e vou abrir esse aqui que vai ser, para a gente, assim, é uma alegria estar aqui hoje, tenho certeza que é um belo jeito de começar a segunda-feira, falando de empreendedorismo, de inovação, ouvindo, trocando, acho que isso faz muito bem para a gente e para o futuro do país. Então, muito obrigada por quem veio, é um prazer. E a gente segue aqui uma agenda que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma leve abertura, contando, para quem não conhece ainda, o que é o Brasil Lab. Depois, a gente vai ter o Erez, um convidado muito especial. Ele vai fazer a palestra dele em inglês. Depois, a gente teria o professor Vinícius Miller, do INSPER, mas ele está com problema de saúde. Infelizmente, não vai poder estar aqui conosco. Depois o Thiago Toscano, que já está aqui também. E depois a Lívia Cunha, que é CEO de uma das nossas startups aceleradas. E no finalzinho, a gente vai bater um papo e trocar com vocês e responder perguntas. E aí a gente fecha o nosso evento. Bom, então vou contar um pouquinho o que é o Brasil Lab. Nós somos um hub de inovação e de aceleração de startups, e nossa intenção é conectar empreendedores com a gestão pública, porque a gente acredita na inovação na gestão pública. Só que, ao invés de eu ficar aqui enchendo o saco com vocês, vou botar um videozinho nosso que também fala bastante. Eu acreditava muito que o Brasil não era só aquilo que eu estava vendo no jornal. Então, a minha dor era mostrar e, de alguma forma, ter um projeto, ter um programa que desse luz a um Brasil que já dá certo. O Brasil Lab, ele é um programa que tem como objetivo estimular a inovação no setor público. Não dá para pensar em inovação sem você pensar em estabelecer um diálogo com a academia, com empreendedores, com o setor privado, né? Então, o Brasil Lab é esse hub que tem como pretensão conectar esses diferentes atores em busca de soluções para o Brasil. Porque quando você senta na cadeira, você vê que existe uma série de amarras, que a burocracia é muito mais insidiosa do que a gente imagina, porque ela se coloca de formas diferentes. Então, não é só vontade de inovar, vontade de mudar que o gestor precisa. Ele precisa de soluções que realmente saibam dialogar com essa burocracia e saibam quebrar esse ciclo para poderem realmente virar uma política pública em escala. Essa visão de um governo digital, de um governo mais aberto, um governo que inclui a população para entender o problema e construir a solução, né? Eu acho que não é uma visão utópica, eu acho que é uma visão, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, essa disrupção no governo ela vai acontecer, e o Brasil Lab é um programa que está aí para unir esses atores em prol dessa agenda. No Brasil Lab a gente encontrou empreendedores, pessoas com vontade de fazer, com uma visão objetiva de Brasil, pensando mudança sistêmica, né, para o Brasil como um todo. Isso é importantíssimo, porque a gente, ao invés de buscar simplesmente soluções pontuais para alguns negócios ou alguns problemas, está tentando criar, na verdade, uma forma de conectar o setor privado com o setor público através do Brasil Lab. O Brasil Lab ele me deu muita certeza da força que todos nós carregamos com uma simples ideia, né? Mas que as ideias, para saírem do papel, elas exigem dedicação, esforço, resiliência, né? Se você quer uma realidade diferente, você tem todo o potencial de transformá-la. E aí, gente, quem já nos conhecia? Levanta a mão. Ai, bastante! Que legal! Então, desculpa aí se foi repetitivo. E se não está seguindo a gente nas mídias sociais, por favor, hein? Então, é isso. Somos o primeiro, né, e o único hoje esse hub de inovação que acelera startups para que possam também trabalhar com a gestão pública. A gente faz aí esse papel de conexão.
Aí tem gente que fica se perguntando, mas para que inovação técnica no setor público? Da onde? Gente, se não tiver isso, a gente precisa de governo também para ter impacto real. Não adianta a gente pensar que só como sociedade civil ou setor privado a gente transforma. O governo tem que ser, e é essencial para essa mudança e para a transformação. A gente tem uma questão aqui de eficiência também. A gente sabe que tecnologia pode nos ajudar a resolver muita coisa, gastando menos. Tem uma eficiência econômica que também pode vir dessa transformação. E escala, né? É um jeito da gente conseguir ter grande escala. A gente tem esse país de dimensões gigantes, cidades, né, enormes, como São Paulo, que são maiores do que alguns países. Então, isso é essencial e por isso que a gente acredita e trabalha para que a inovação também chegue no setor público. Isso daqui é um pouquinho do nosso modelo de atuação. A gente conta com vários apoiadores institucionais e, especificamente, logo eu vou falar do nosso programa de aceleração. Na aceleração desse ano, a gente tem um apoiador especial que está aqui conosco hoje, que é do Grupo Arimax. Então, a gente fica muito feliz de contar com cada vez mais uma rede aí que só cresce, né? Vou falar, então, desse programa de aceleração, que imagino que alguns tenham vindo aqui até para saber um pouco mais disso, além de ouvir, espero, né, que tenham vindo saber disso, além de ouvir nossos incríveis speakers de hoje. Esse programa, ele tem alguns diferenciais versus os programas médios que a gente encontra, né? Que é conexão com o setor público, que é realmente uma especialidade do Brasilab, acesso a representantes dos 3 setores, porque não é porque eu estou preparando a startup para trabalhar no modelo B2G que eu não conto com uma rede no setor privado, na academia, no terceiro setor e por aí vai. E grandes parceiros do ecossistema de inovação, inclusive fora do Brasil. Então, a gente conta com uma rede que vem crescendo além fronteiras, porque a gente entende que pode ter muita inspiração e muitas boas experiências em outros locais que já começaram com o processo de GovTech, né, que é essa inovação de setor público, já está rodando há mais tempo. Então, a gente olha também para fora e busca esses parceiros de inspiração. Temos uma rede de mentores enorme, são mais de 50, acho que agora está em 57, que mistura todos esses setores que eu falei para vocês. Então, aqui são só alguns exemplos, dentre esses tantos. No nosso site tem todos eles e a biografia de todos eles. E a gente já fez 2 rodadas. 2016, que foi nosso primeiro ano, e depois, 2017, agora vamos para a 3ª turma, que eu vou falar mais em detalhes. Então, nessas 2 edições, olha só, gente, a gente teve 390 projetos inscritos. Olha quanta coisa boa, e que coisa boa começar a segunda-feira falando de coisas positivas, porque ultimamente não está fácil. Com muitas ideias incríveis, e a gente acelerou 26, porque a gente estava aqui, né, ainda pequenininho, testando, agora a gente vai crescer e vamos dar passos um pouquinho maiores. Então, muitos eventos, muitos empreendedores interessados. É muito gostoso trabalhar vendo essa rede crescer cada vez mais. Aí, em 2016, a gente começou pequenininho, focou em 3 verticais: saúde, educação, sustentabilidade. Saúde e educação sempre na pauta de qualquer governo, né? Sempre pilares tão importantes, com tantas questões que a gente precisa resolver. E aqui a gente teve já de cara, olha só, primeiro ano, MVP, né? Começando, dando os primeiros passos, já com projetos inscritos aí vindo de 20 estados brasileiros, que para a gente foi uma alegria, né? Porque é um programa para o Brasil, não é um programa para uma ou outra localidade. Então, é muito bom ver isso, vários estados representados e tantos empreendedores interessados. Aí a gente saiu daqui, a gente selecionou 11 startups nesse ano. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de algumas delas, né? 3 de educação, mais 2 de sustentabilidade e depois mais tantas de saúde. No finalzinho da manhã, a Lívia, que é a CEO do Cuco Health, vai vir contar um pouquinho para a gente da própria experiência dela.
2017. Bom, funcionou, rodou, empreendedores, implementações, né, começando a acontecer em várias prefeituras. Então, vamos seguir que o caminho está certo. Fomos para 2017 com novos 3 desafios e aí tentamos abordar outras grandes questões da gestão pública. Equilíbrio fiscal, agricultura urbana e comunicação. Então, fizemos alguns ajustes no programa e fomos para a segunda rodada, e com um crescimento de 84% aí no número de inscritos. Então, a gente vê que realmente tem muita gente com vontade de fazer a diferença. E aí a gente segue, né? Infelizmente, esse número aqui que a gente precisa tentar mudar, mas é um processo, passo a passo. E seguimos também com grande representação, 19 estados aí enviando projetos para trabalhar. Então, a gente hoje tem experiências de startups que estão implementando lá no Piauí, em Minas, aqui em São Paulo. E é muito bom ver isso tudo acontecendo no país. Daqui também saíram, a gente aumentou um pouquinho, fomos para 13 startups. Então, aqui de novo, né, mais algumas das nossas startups de portfólio, como a Alint, que foi vencedora, Me Poupe. Aqui outras de comunicação, né, as que foram vencedoras e que aí andam na implementação, principalmente refinaria de dados, Emigov. Emigov até ganhou um edital fora do país agora, então muito bom. E também de agricultura urbana, né? Tem cases aqui incríveis, experiências maravilhosas de como é que a gente faz para aproveitar o espaço urbano também para nos prover de bons alimentos. E aí fechou e, bom, tá tudo realmente muito certo, agora tá valendo, né? Rodou o MVP, foi lá, fez mais um pilotinho, né? Pilotinho não, porque é pilotão, né? Porque é bastante coisa. E agora, em 2018, então, a gente coloca o pé de uma forma um pouquinho maior. As inscrições estão abertas, então inscrevam-se, divulguem, compartilhem. Esse ano, nós vamos selecionar 30 startups para esse processo de aceleração. O que significa isso? A gente está procurando empreendedores que tenham soluções em cada uma dessas 6 verticais: segurança, educação empreendedora, gestão de pessoas, saúde, inclusão e meio ambiente, para que possamos prepará-los para também trabalhar com o governo. Não é somente, é também. É ampliar tudo aquilo de bom que eles já têm feito no B2B, ou no B2C, para o consumidor, ou para outras corporações, para que também possa chegar na gestão pública. É isso que a gente faz. Então, 8/10, encerro as inscrições. Tem aí duas semanas, né? Hoje é dia 24, estou perdida. Fui ali confirmar, porque... E para vocês saberem um pouquinho, essa é a nossa linha do tempo da aceleração. Depois que a gente acabar com as inscrições, né, a gente, dia 30/11, vai divulgar as startups selecionadas, né? A gente vai usar aí quase 2 meses para conseguir aí ler com calma e avaliar com calma as centenas de projetos aí que têm chegado. Então, a gente quer escolher com o maior cuidado, porque, afinal de contas, vão ser só 30, né? Porque dentro do universo é pouco. E aí a gente vai ter muita coisa à distância. Já que estamos falando de inovação e tecnologia, vamos aproveitar os recursos que a gente tem à disposição, até para onerar mesmo na questão de deslocamento, enfim. E aí a gente vai ter alguns momentos presenciais, que são esses, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, e aí tem 3 pilares aí que são bastante importantes. UX, que a gente está falando aqui de um novo usuário, que é cidadão e o gestor público. Então, é um outro olhar de negócio, até para adaptar a visão de negócio para o B2G. Ciclo jurídico, esse é fundamental. E aí, o que dá, o que não dá, que experiências temos, o que a lei da inovação já nos trouxe, e, enfim. E depois uma parte de impacto, né? Como é que a gente mede realmente se o que a gente está fazendo tem impacto, tem resultado, que resultado é esse? Porque o que a gente quer é isso, construir bons cases para que muitos outros locais possam fazer bom uso disso. E aí, nesse meio tempo, as mentorias, e aqui a gente vai tentar fazer um match,
um Tinder, né, entre mentores e empreendedores, para ver o que funcionaria melhor para cada um, o que cada um mais precisa. Vamos distribuir algumas horas, que também podem ser à distância, não precisam ser presenciais, aí vai muito do combinado, né, entre mentor e mentorado. E aí vamos lá para o final com uma banca pitch, que é meio para a gente dar uma ensaiada, né, ver realmente quem está afiado para ir para o Demo Day. Nós não costumamos, achamos que nem todas as 30 vão para o Demo Day, mas esperamos que muitas delas consigam. Isso ao longo do processo, ao longo, né, dessa interação que a gente vai ter com o grupo, aí a gente vai fazer esse filtro. E aí, Demo Day lá em 29 de março, onde saem os vencedores. E o que é a premiação esse ano, né? A gente vai dar para o primeiro lugar uma bolsa para ir na nossa missão de impacto social, que vai acontecer no ano que vem, que deve acontecer em abril. E os 3 primeiros também recebem investimento do Brasil Lab para poder, com tranquilidade, fazer as implementações nas prefeituras parceiras, né, que são nossa base de teste. E aí é uma implementação de 180 dias que a gente está prevendo para poder medir algum resultado. É isso. Eu deixo aqui o meu contato e da Natália, que está lá na frente, recepcionou todos vocês. Ela é também um braço direito aqui nessa questão da aceleração. Então, tem o Leandro aqui, que é o nosso head de comunicação também. Tem mais outras pessoas do time aí espalhadas no meio de vocês. E inscrevam-se, compartilhem, e no final, depois, estarei à disposição para falar com vocês. Obrigada.